Hoje quero compartilhar uma história que toca fundo no coração. Em A Última Luz de Esperança, quando a fertilidade se torna uma batalha, vamos acompanhar uma mulher que está enfrentando uma luta imensa pela maternidade. Cada dia parece uma nova batalha, e a esperança, que deveria brilhar, muitas vezes parece estar se apagando. Juntas vamos entender como ela navega por essa jornada cheia de altos e baixos, e como, mesmo nas dificuldades, a esperança pode ser a última luz que nos guia. A luz suave da manhã filtrava-se pela janela da pequena cozinha, onde o cheiro do café recém-passado impregnava o ar. Maria estava de pé, com as mãos apoiadas na pia, olhando para o reflexo de seu rosto preocupado. João, seu marido, entrou com um olhar cansado, já ciente do que estava por vir. A pressão para que engravidassem tornava-se cada vez mais insuportável, especialmente com a insistência da mãe de Maria, que sempre dizia: "Quem quer, consegue." "Maria, precisamos conversar sobre isso", disse João, puxando uma cadeira e sentando-se à mesa. O tom em sua voz era sério, mas Maria sentiu que o coração dela disparava. Ela voltara a sentir a frustração daquelas tentativas frustradas, e a pressão social apenas aumentava a dor. "Sobre o que, João? Sobre o que a mamãe disse de novo?" Maria cruzou os braços, tentando se proteger de mais uma conversa que parecia não levar a lugar algum. "Eu só acho que talvez devêssemos considerar outras opções. Tem muita gente que está passando por isso, e alguns amigos nossos, bem, eles conseguiram engravidar com a FIV", ele falou, hesitante, medindo cada palavra. Maria virou o rosto, evitando o olhar dele. "FIV? Você sabe que isso é contra nossos princípios, João. Não podemos simplesmente ignorar o que aprendemos a vida toda. Deus nos criou para sermos férteis, e se não conseguimos, é porque Ele tem um plano. E se esse plano for nos mostrar que há outras maneiras de sermos pais, não estou dizendo que não devemos ter fé, mas talvez devêssemos explorar todas as possibilidades", insistiu João, com um misto de esperança e frustração. "Você não entende, não é? A pressão não vem só de nós. Minha mãe está sempre perguntando, como se o nosso valor como casal dependesse de termos filhos. E eu não sei mais o que fazer", Maria desabafou, a voz embargada. O desespero em seu coração era palpável, e as lágrimas ameaçavam escapar. João se levantou e foi até ela, colocando uma mão em seu ombro. "Eu entendo, amor, mas ficar presa a essa ideia de que só a fertilidade natural é válida, isso está nos destruindo. Eu quero ser pai, assim como você, mas não podemos deixar que a pressão nos consuma." "É fácil falar, João. Você não é quem tem que lidar com isso todos os dias. Não é você quem sente a dor a cada mês, a cada menstruação que chega como um lembrete cruel de que não somos normais." Maria respondeu, soltando um suspiro pesado. A conversa ficou em silêncio, e o único som que se ouvia era o gotejar do café na cafeteira. A tensão pairava no ar, como se as palavras não ditas fossem mais pesadas que as que haviam sido trocadas. Mais tarde, quando João saiu para trabalhar, a mente dele continuava a girar em torno da discussão. O caminho até a empresa parecia mais longo do que o habitual, e ao passar pela esquina do mercado, avistou sua irmã, Ana, que caminhava na sua direção. "Oi, João, como você está?" Ana sorriu, mas logo percebeu que algo não estava certo. "Você parece preocupado. O que está acontecendo?" "Ah, Ana, é a Maria. Nós estamos bem, tentando engravidar, mas as coisas não estão indo bem", disse ele, a frustração transparecendo em sua voz. Ana franziu a testa, compreendendo a situação. "Eu ouvi sobre um casal amigo que conseguiu engravidar com a FIV. Pode ser uma opção? Você já pensou nisso?" A menção da FIV fez o coração de João acelerar. "Sim, mas você sabe como fomos criados. A fertilidade é uma bênção divina. Não sei se é certo. A decisão é de vocês, mas a pressão em torno disso é desumana. A maternidade e a paternidade são importantes, mas não deveriam ser uma obrigação, e sim uma escolha. E se a FIV for a solução para vocês?" "Às vezes, precisamos olhar além do que nos ensinaram", Ana argumentou, com um olhar sincero. João ponderou sobre aquelas palavras enquanto se afastava, mas a inquietação crescia dentro dele. A dúvida o consumia, e ele se perguntava se, ao buscar uma alternativa, estaria traindo suas crenças ou apenas tentando encontrar um caminho para a felicidade que ambos tanto desejavam. Naquela noite, Maria decidiu ir à missa, buscando conforto na igreja e nas palavras do padre. No fundo, esperava que a fé a ajudasse a encontrar um sentido para sua dor. Mas ao ouvir o sermão sobre a importância da aceitação e da fé, sentiu-se ainda mais angustiada.
O que significa ser fértil? Questionou-se, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. A fé que antes a sustentava agora parecia um peso insuportável, e a pergunta que ecoava em sua mente deixava um vazio que nenhuma resposta poderia preencher. Maria chegou à casa de sua amiga Fernanda com o coração pesado. A luz suave da tarde entrava pelas janelas, iluminando o ambiente acolhedor, repleto de brinquedos espalhados pelo chão e fotografias de momentos felizes. Fernanda, mãe de 2 meninos, estava na cozinha, preparando um lanche. O cheiro de bolo de cenoura assando no forno invadiu o ar, e Maria sentiu uma pontada de nostalgia ao pensar nas memórias de sua própria infância. "Oi, Maria, que bom que você veio", disse Fernanda, com um sorriso caloroso. Ela enxugou as mãos na toalha e foi até a amiga, envolvendo em um abraço apertado. "Estava com saudades." "Oi, Fernanda. Desculpe por não ter vindo antes", Maria respondeu, tentando sorrir, mas a tristeza em seus olhos era inegável. As duas se sentaram à mesa e Fernanda começou a servir o lanche. "Como estão as coisas com o João? E as tentativas de engravidar?" O tom da amiga era de preocupação genuína. Maria hesitou, olhando para o prato vazio à sua frente. "Estão difíceis", ela admitiu, sua voz quase um sussurro. "A cada mês que passa, parece que a esperança diminui um pouco mais. É como se o mundo todo estivesse esperando que eu conseguisse, e cada vez que não dá certo, sinto que estou decepcionando a todos." "Você sabe que não precisa se sentir assim, né? A maternidade é um caminho diferente para cada um." Fernanda tentou confortá-la, mas Maria não conseguia afastar o sentimento de inadequação que a acompanhava. Eu só queria que as coisas fossem mais fáceis", Maria disse, com a voz embargada. "Ver você e seus meninos felizes só aumenta a minha dor. Não é culpa sua, mas me faz questionar por que não consigo ser mãe também." Fernanda suspirou, compreendendo a luta interna da amiga. "Maria, a maternidade é uma bênção, mas também é cheia de desafios. Às vezes, eu me sinto perdida, como se não estivesse dando conta. Você não está sozinha nessa." "Mas você já conseguiu. Eu ainda estou aqui, tentando, e parece que nunca vai acontecer." Maria desabafou, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. "E eu não sei se tenho fé suficiente para continuar esperando." Enquanto isso, João estava na oficina do pai, em um canto afastado do mundo, lutando com seus próprios pensamentos. Ele sabia que Maria estava se sentindo mal, mas não sabia como ajudá-la. Decidiu que precisava falar com seu pai sobre a possibilidade de considerar a FIV. "Pai, posso falar com você sobre algo importante?" Ele começou, nervoso enquanto se sentava à mesa de trabalho. "Claro, meu filho. O que está pegando?" O pai olhou para ele, a expressão séria. "É sobre a Maria e a gente tentar ter filhos. Ela está muito angustiada, e eu pensei que talvez a gente devesse considerar a fertilização in vitro", João disse, com a voz hesitante. O olhar do pai se endureceu imediatamente. "João, você sabe que isso é uma falta de fé. Se Deus quiser que vocês tenham filhos, isso acontecerá. Não podemos nos apegar a métodos humanos. Isso é um sinal de desespero." "Mas, pai, as coisas não estão dando certo e ela está sofrendo. Não seria melhor tentar algo que poderia ajudá-la?" João argumentou, a frustração crescendo dentro dele. "Você precisa entender que a fé é o que nos sustenta. Não podemos abrir mão dela por causa da dor de agora. A vida é cheia de provações e temos que aceitá-las." O pai respondeu, a firmeza em suas palavras deixando João sem reação. De volta à casa de Fernanda, Maria sentia-se um pouco mais leve após o desabafo, mas a dor persistia. "Obrigada por me ouvir, Fernanda. Às vezes, sinto que estou sozinha nessa batalha." "Você nunca estará sozinha, Maria. Estamos todas torcendo por você e João. Não hesite em me procurar quando precisar", Fernanda disse, segurando a mão da amiga. "A vida pode ser difícil, mas a esperança é sempre uma luz no fim do túnel." Maria sorriu, embora sua mente ainda estivesse cheia de dúvidas. O jantar de família estava se aproximando, e a ideia da pressão em cima deles a deixava nervosa. Ela sabia que seria difícil, mas esperava que ao menos o apoio de sua amiga pudesse lhe dar forças para enfrentar o que estava por vir. Maria sentou-se no sofá da sala, a luz do sol filtrando-se pelas cortinas, quando resolveu buscar consolo com sua avó. Sempre que a angústia se apossava dela, a figura firme e acolhedora da matriarca parecia ser a resposta que ela precisava. A casa da avó era um refúgio, repleta de memórias e cheiros de bolo recém-assado. Ao entrar, Maria foi recebida com um abraço apertado que transmitia amor e compreensão.
Vovó, preciso conversar, disse Maria, com a voz embargada. A avó, uma mulher de cabelos brancos e olhos brilhantes, sorriu com ternura e conduziu Maria até a cozinha, onde o aroma do café fresco pairava no ar. Sentaram-se à mesa e Maria começou a compartilhar suas frustrações e medos. Estou tão cansada de esperar. A pressão da família, a expectativa, é como se eu estivesse falhando em algo que deveria ser natural. Ah, minha querida, respondeu a avó com um olhar compreensivo. Eu também passei por momentos difíceis. Quando seu avô e eu decidimos ter filhos, não foi fácil. Tive que lidar com a dor da perda e a pressão da sociedade. Lembro-me de uma época em que todos perguntavam se eu estava grávida. Era angustiante. Maria escutava atentamente, sentindo que, mesmo diante da distância de gerações, a dor da avó se conectava com a sua. Como você lidou com isso, vovó? A avó suspirou, lembrando-se dos dias difíceis. Eu me agarrei à minha fé. Havia dias em que me sentia desesperada, mas sempre encontrava consolo na oração. Deus tinha um plano para mim e eu precisava confiar nele. Mas e se o plano não incluir filhos? Maria perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Às vezes o plano é diferente do que imaginamos. Você pode ser mãe de outras maneiras, Maria. A maternidade não se resume a dar à luz. E mesmo que você não tenha filhos biológicos, a sua capacidade de amar e cuidar sempre será válida. Maria sentiu uma onda de conforto ao ouvir as palavras da avó, mas a inquietação em seu coração ainda persistia. Elas conversaram por horas, e embora a avó não tivesse soluções mágicas, a conversa trouxe um pouco de paz. Contudo, a incerteza continuava a assombrar Maria. No dia seguinte, João, por sua vez, estava se sentindo perdido. Desde que ouvira a história de Ana sobre a fertilização in vitro, uma ideia inquietante se formou em sua mente. Ele decidiu buscar apoio online, na esperança de encontrar conforto nas experiências de outros casais. Ao navegar por um fórum sobre infertilidade, ele leu relatos de homens e mulheres que enfrentavam a mesma dor e frustração. É difícil, não é? Uma mensagem dizia. Sentir que o seu corpo não responde às suas expectativas. A pressão para ser pai pode ser avassaladora. João se viu refletindo sobre suas próprias emoções e as expectativas que carregava. O que era mais importante, a tradição ou a felicidade de Maria? É isso que eu quero. Sacrificar nossa felicidade em nome de um ideal? Pensou angustiado. O dilema moral o consumia. Ele queria ser um bom católico e respeitar suas crenças, mas o desejo de ver Maria feliz era maior. Enquanto isso, Maria se encontrava em um café com Ana, sua irmã, que percebeu a mudança no semblante da irmã. Você parece pensativa, Mari. O que está acontecendo? É tudo tão difícil, Ana. A pressão de ser mãe, eu me sinto perdida. Maria desabafou, olhando para a xícara de café diante dela. Ana hesitou, mas decidiu abrir seu coração. Eu também sinto isso. A pressão para ser mãe está me afetando de maneiras que eu nunca imaginei. Às vezes sinto que não sou suficiente, que falhei por não ter filhos ainda. Mas você não falhou, Ana. Ninguém deve medir seu valor pela sua capacidade de ter filhos. Maria respondeu com um olhar empático. Eu sei, mas é tão difícil não se sentir assim quando todos ao nosso redor só falam sobre filhos e mais filhos, Ana disse, sua voz trêmula. As duas irmãs encontraram um espaço seguro para compartilhar suas frustrações, e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Maria. É como se estivéssemos em uma batalha constante, não é? Maria comentou, enxugando as lágrimas. E a culpa por sentir tudo isso só piora. Sim, mas precisamos lembrar que nossos sentimentos são válidos. Não estamos sozinhas nessa luta, Ana assegurou, segurando a mão da irmã com firmeza. As duas se entreolharam, unidas pela dor e pelo desejo de encontrar um caminho que respeitasse não apenas suas tradições, mas também suas aspirações e sonhos. Ao saírem do café, ambas sentiam que, apesar da luta, havia um laço inquebrável que as sustentava, um sinal de que poderiam enfrentar essa batalha juntas. Maria caminhava hesitante pelo corredor do consultório médico, as paredes brancas e frias refletindo a angústia que se acumulava em seu peito. O pesadelo da infertilidade a acompanhava como uma sombra, e agora, ao decidir visitar um especialista em fertilidade, ela sentia um misto de esperança e culpa. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, mas a ideia da fertilização in vitro ainda pesava sobre sua consciência, como uma pedra em seu coração. Assim que entrou na sala de espera, Maria foi recebida por um ambiente acolhedor, mas a tensão era palpável.
Olhou ao redor e viu outros casais, alguns com semblantes cansados, outros com expressões de expectativa. Eles também estão lutando, pensou, sentindo-se um pouco menos sozinha. Quando seu nome foi chamado, Maria respirou fundo e seguiu a enfermeira. O consultório era pequeno, mas a luz suave e a decoração delicada traziam uma sensação de calma. O médico, um homem de meia idade com um sorriso acolhedor, começou a explicar as opções disponíveis. A FIV é uma possibilidade que muitos casais consideram, disse ele. Maria ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, mas a ideia de mencionar isso a João ainda a aterrorizava. Ele sempre falava sobre a importância de deixar as coisas nas mãos de Deus, e essa alternativa parecia um desvio do que eles haviam aprendido desde pequenos. Após a consulta, Maria saiu do consultório com um misto de emoções. O médico havia sido claro. Havia esperança, mas também desafios. Enquanto caminhava em direção ao carro, seu coração disparava. E se eu contar a João, como ele reagirá? A dúvida a consumia. Naquela noite, Maria tentou agir normalmente, mas a tensão entre ela e João era palpável. Ele estava sentado à mesa, olhando para o celular, distraído. Maria serviu o jantar em silêncio, sua mente fervilhando com o que havia aprendido. João, começou ela, hesitante. Hoje eu fui ao médico. João levantou os olhos preocupado. O que aconteceu, amor? Você está parecendo distante ultimamente. Ela hesitou, sentindo o peso da verdade. Só fiz alguns exames, nada demais. A mentira saiu de seus lábios como uma defesa, mas a culpa logo invadiu. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? A preocupação na voz de João a fez sentir-se ainda mais culpada. Eu só quero que você esteja bem. Estou bem, de verdade, respondeu Maria, forçando um sorriso, mas a sinceridade em suas palavras falhou. A conversa mudou de rumo, e logo eles estavam discutindo trivialidades, mas a sombra do que estava guardado pairava entre eles. Naquela noite, Maria se deitou na cama, olhando para o teto. A pressão em seu peito aumentava. Com as mãos unidas em prece, ela sussurrou. Deus, eu preciso de um sinal. O que devo fazer? As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturadas com a angústia de estar considerando algo que poderia ser visto como um pecado. É errado querer ser mãe? É errado buscar ajuda? A resposta não veio, e a incerteza a rodeava como um manto pesado. O dilema entre a fé e o desejo de ser mãe a consumia. Maria sabia que a FIV poderia ser a solução, mas ao mesmo tempo, a ideia de ir contra suas crenças a deixava em conflito. A dor de querer algo tão profundamente, enquanto se sentia culpada por desejar, era desgastante. Na manhã seguinte, João notou que Maria estava mais quieta do que o habitual. Ele se preocupava com ela, especialmente após a consulta médica. Maria, você está bem? Está me parecendo diferente, ele disse, tentando estabelecer contato. Estou, sim, só pensando em muitas coisas, respondeu Maria, evitando o olhar dele. A verdade ainda estava guardada, e ela temia que, se a revelasse, isso pudesse romper o frágil equilíbrio que mantinham. Se precisar conversar, estou aqui, insistiu João, com um tom de sinceridade que a fez sentir-se mais culpada ainda. Ele sempre fora seu porto seguro, e agora ela se via em uma tempestade interna, sem saber como compartilhar suas dúvidas. Maria queria desabafar, mas o medo de como a conversa poderia se desenrolar a paralisava. Ela se questionou se deveria continuar escondendo a consulta ou se deveria ser honesta. A dúvida se arrastava, e enquanto preparava o café da manhã, a ideia da FI continuava a ecoar em sua mente, como um chamado que ela temia responder. A manhã avançava, mas a incerteza pairava no ar, uma nuvem pesada que não parecia ter fim. Maria e João chegaram ao retiro espiritual em um final de tarde, com o céu tingido de tons laranja e rosa, que prometiam um momento de renovação. A atmosfera tranquila e as canções suaves que ecoavam pelo local trouxeram um pouco de paz ao coração atribulado do casal. Enquanto caminhavam pelo jardim, Maria olhou para João, que parecia perdido em pensamentos. Ela se lembrou de como a fé sempre foi um pilar em suas vidas, mas agora essa fé estava sendo desafiada. João, começou Maria, hesitante, o que você espera encontrar aqui? Espero que possamos nos reconectar, respondeu ele olhando nos olhos dela. Sinto que estamos distantes, como se essa luta estivesse nos separando mais do que nos unindo. Eu também sinto isso, ela confessou, apertando a mão dele. Mas é difícil. Eu não sei mais o que acreditar. Durante o retiro, eles participaram de dinâmicas em grupo, onde compartilharam suas lutas com a infertilidade. Maria ouviu os relatos de outros casais, cada um com suas próprias dores e esperanças.
Um casal, em particular, emocionou ao falar sobre como encontraram força um no outro, mesmo diante das adversidades. A fé não é apenas sobre ter um filho, mas sobre o amor que cultivamos um pelo outro, disseram. Ao ouvir isso, Maria se sentiu tocada. Você viu como eles se apoiam? Perguntou ela a João, enquanto caminhavam juntos após uma sessão. Talvez devemos tentar ser assim também. Sim, mas e se isso não for suficiente? O que fazemos então? João respondeu, a insegurança transparecendo em sua voz. Maria sabia que ele estava certo. A realidade da infertilidade pesava em seus corações. Naquela noite, enquanto olhavam para as estrelas, Maria sentiu um misto de esperança e desespero. E se a gente não conseguir? E se a única opção for a FIV? Murmurou. Não podemos pensar assim, Maria. Acreditamos que tudo acontece por uma razão, certo? João disse, tentando confortá-la, mas a frustração estava à flor da pele. No entanto, na manhã seguinte, uma nova esperança despertou em Maria. Durante a meditação, ela sentiu uma conexão maior com sua espiritualidade, como se um sopro de vida estivesse renovando suas forças. Ao se sentarem juntos, ela se virou para João com um brilho nos olhos. Acho que podemos encontrar um caminho, mesmo que não seja o que esperávamos. Podemos tentar, experimentar. Você está falando sobre a FIV? João questionou, sua voz carregada de emoções contraditórias. Maria hesitou, mas a sinceridade em seu olhar o encorajou a continuar. Se você realmente acredita que isso pode nos ajudar, eu também quero considerar, mas o quê? Maria o interrompeu, um nó se formando em sua garganta. Eu só não quero que isso nos afaste ainda mais da nossa fé, ele concluiu, tomando cuidado com cada palavra. As palavras pairaram pesadas entre eles, e Maria sentiu o coração apertar. Durante os dias seguintes, a tensão continuou a crescer. Certa noite, após um jantar silencioso, Maria decidiu que precisava falar. João, eu não posso mais esconder isso. Estou pensando seriamente na FIV. Pode ser a nossa única chance. A reação dele foi imediata. Maria, não. Você não pode estar falando sério. Isso é contra tudo que acreditamos. A raiva e o desespero em sua voz a surpreenderam. Você está disposta a abrir mão da nossa fé por isso? Não é isso que eu quero. Eu só quero ser mãe. Maria gritou, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Estou cansada de esperar, de sentir essa pressão constante. Nós dois estamos sofrendo e eu não sei mais o que fazer. João desviou o olhar, incapaz de suportar a dor visível em seu rosto. E se a gente se arrepender? E se isso não funcionar? O que vai acontecer conosco, Maria? A discussão rapidamente se tornou um turbilhão de emoções, e Maria se sentiu isolada em sua dor, como se a única saída fosse abrir mão de seus sonhos para agradar a João. Eu só quero que você me entenda. Não estou pedindo para deixar a fé de lado, mas precisamos encontrar um equilíbrio. Eu não posso mais lutar essa batalha sozinha. A tensão pairou no ar enquanto ambos processavam suas palavras. O silêncio se instalou, mas a ferida deixada pela conversa ainda pulsava. Maria sentiu que a esperança que havia encontrado no retiro estava se dissipando, e a escuridão de suas incertezas a envolvia novamente. Eu só quero que você saiba que eu te amo, João finalmente disse, quebrando o silêncio. Mas isso é uma decisão que precisamos tomar juntos, e eu não sei se estou pronto para isso agora. Maria assentiu, sentindo-se arrasada, mas ao mesmo tempo aliviada por ele ter reconhecido sua dor. Vamos conversar mais sobre isso. Eu não quero que isso nos separe. E assim, em meio ao caos emocional, eles se viram em um dilema. A luta pela fertilidade não era apenas uma batalha contra a infertilidade, mas uma verdadeira prova de sua união e amor. Maria estava sentada no sofá da sala. A luz fraca da tarde filtrava-se pelas cortinas, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. O coração estava apertado e a mente confusa. Ela segurava o celular com firmeza, ouvindo a gravação da voz de sua mãe. Maria, minha filha, preciso te contar uma coisa, começou a mulher, com um tom grave e solene. A revelação de um segredo familiar, algo que Maria nunca esperou, ecoava em sua mente. Eu não sei como te dizer isso. Mas a nossa família tem uma história de infertilidade. Sua tia, a irmã da sua avó, passou por dificuldades semelhantes. Ela não conseguia engravidar e, depois de muito sofrimento, decidiu buscar ajuda fora do que tradicionalmente acreditávamos. Através de métodos que nunca falamos, ela conseguiu ter filhos. Não quero que você sinta que está sozinha nessa luta. O que importa é que você e João se amam e estão juntos nessa jornada. Enquanto a voz de sua mãe reverberava nas paredes da casa,
Maria se lembrou de cada olhar de reprovação, cada comentário maldoso que ouvira ao longo dos anos. A pressão da família e da sociedade sempre parecia pesá-la. O que ela nunca soubera era que essa dor era compartilhada por outras mulheres de sua linhagem. Nesse momento, a porta se abriu e João entrou, com a expressão cansada e preocupada. Ele olhou para Maria, que estava com o celular em mãos, os olhos inchados e vermelhos. "O que aconteceu?" ele perguntou, aproximando-se com cautela. "Foi minha mãe. Ela contou um segredo sobre nossa família", Maria respondeu, tentando conter as lágrimas. "Sobre a infertilidade. Parece que não somos os únicos a passar por isso." João sentou-se ao lado dela, seu coração apertando ao ver a dor em seu rosto. "O que mais ela disse?" ele questionou, a curiosidade misturada à preocupação. Maria explicou tudo, a história da tia, a luta e a busca por alternativas. "Eu nunca soube disso, João. Eu achava que éramos os únicos, que éramos fracos por não conseguirmos. E agora, sabendo que isso é parte da nossa história, me faz sentir menos sozinha", confessou, a voz embargada. João, ouvindo as palavras dela, começou a perceber a pressão que ambos carregavam. "Maria, eu não sabia que isso existia na sua família. A pressão é tão grande e eu só queria que você não sofresse", ele disse com sinceridade. "Mas nós podemos enfrentar isso juntos. Não estamos sozinhos." Eles se olharam nos olhos e, pela primeira vez, a barreira que os separava parecia estar se desvanecendo. "E se considerássemos outras opções, como a FIV? O que você acha?" Maria perguntou, hesitante, mas com um fio de esperança. "Se a sua tia conseguiu, talvez nós também possamos encontrar uma forma de seguir em frente." João respirou fundo, processando as palavras dela. "Eu tenho medo, Maria. Medo de ir contra tudo que aprendemos. Mas, ao mesmo tempo, não quero que a nossa história termine aqui", ele admitiu, a vulnerabilidade à flor da pele. "Se isso for o que você quer, podemos buscar ajuda. Profissional, talvez?" "Eu quero, João. Eu quero muito", ela respondeu, um sorriso tímido começando a surgir entre as lágrimas. "Podemos enfrentar isso juntos. Não quero mais esconder nada de você." Em um gesto de reconciliação, João segurou a mão de Maria, entrelaçando seus dedos. "Então, vamos procurar ajuda. Podemos descobrir o que é melhor para nós, sem medo do que os outros vão pensar. O importante é o que nós queremos", ele declarou, a determinação crescendo em sua voz. Os dois se abraçaram, sentindo o calor um do outro, como se o ato de se unirem fosse a chave para abrir as portas que estavam fechadas por tanto tempo. A tensão que antes os separava começou a se dissipar, enquanto a esperança se renovava entre eles. Meses depois, em um dia radiante, Maria se viu em pé no banheiro, olhando para um pequeno tubo de teste de gravidez. O sorriso que brotou em seu rosto era de pura expectativa. Um novo capítulo estava prestes a começar, e com ele a promessa de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio, com amor e coragem.